Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a judicialização da questão do IOF, né? Vocês sabem, o governo Lula fez um decreto para aumentar o IOF, o Congresso foi lá e votou e derrubou esse decreto do Lula. É prerrogativa do Congresso, sim, derrubar decretos do governo. Há um entendimento que ele só pode fazer isso quando o decreto for ilegal, mas isso é mentira. É prerrogativa do Congresso derrubar decretos do governo. Isso não é não está invadindo a competência do Executivo de forma nenhuma. Mas mesmo que você considere a questão de precisar ter um defeito nesse decreto, o defeito é aquele que eu já falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse aumento do IOF. O IOF é um imposto regulatório, ele não é um imposto para arrecadar. O governo Lula abertamente pediu aumento de tarifa para arrecadar mais, para cobrir o gasto do governo. Isso tem uma distinção fundamental entre os impostos lá na Constituição Federal, é justamente a proteção para que o governo não siga aumentando imposto loucamente quando quer, precisa ter aprovação do Congresso. É para isso que o Congresso serve. Então o Congresso começou, esse negócio de ter Congresso, né, começou lá com o rei João, lá na Inglaterra, justamente que queria aumentar imposto o tempo todo, aí inventaram o negócio de Congresso, que só pode ter aumento de imposto se aprovar no Congresso primeiro, para sossegar um pouco o rei. E aí, exatamente, você tem aumento de imposto para arrecadar mais, tem que passar pelo Congresso. O IOF só depende de um decreto do Lula porque, em tese, é um imposto regulatório. Mas o Lula não estava usando ele como regulatório, estava usando ele como arrecadatório, né? Enfim, mas essa ação, inclusive, já tinha sido proposta pelo PSOL. Vocês lembram, a gente falou na semana passada que já caiu com o Gilmar Mendes devolveu, caiu para o Alexandre de Moraes. Então está com o Alexandre de Moraes essa ação, ele que vai decidir sobre isso, né? E o que a gente vai avaliar nesse vídeo aqui são duas coisas. Primeira coisa, qual que é a chance do STF ir para um lado ou para o outro? Como eu falei para vocês, a gente está aqui num divisor de águas do Brasil, tá? E, sinceramente, se o STF for para o lado errado, for para o lado do Lula, eu temo muito pelo futuro do Brasil. Se for para o outro lado, menos mal, né? Assim, a gente está na merda, vamos continuar na merda até 2027, mas as coisas tendem a se ajeitar por aqui, com todos os defeitos, com todos os problemas, elas tendem a caminhar no sentido correto, né? A outra coisa que a gente vai avaliar também aqui e a reação do Congresso a isso? O Lula comprou uma briga com o Congresso, comprou uma briga grande com o Congresso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Barbudo e Tenho Fimose, Brasil com Lula é só ladeira abaixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o AGU acionou o STF contra a decisão do Congresso de derrubar o imposto, né? Isso já estava acontecendo, o PSOL já tinha entrado com essa ação há uns dias atrás, a ação caiu com o Gilmar Mendes, depois acabou no Alexandre de Moraes, ele que vai decidir essa coisa. Então isso daqui não muda muita coisa, tá? O único ponto que você tem aqui agora é que é o governo pedindo isso, não é mais o PSOL. O PSOL, vocês sabem, é aquele partido totalmente irrelevante politicamente no Brasil, mas que vive de entrar na justiça exigindo judicializar as coisas para tentar puxar tudo para a esquerda, né? Então, essa é a situação. O Lula disse que teve uma rebelião contra o IOF. Não é rebelião, o Lula nunca teve base, né? O Lula é um governo minoritário que nunca teve base no Congresso, e aí decidiu empurrar esse negócio do IOF, o pessoal do Congresso falou que não aceitava esse aumento do IOF, o Lula insistiu no aumento do IOF de qualquer jeito, não porque tem que ser do jeito que a gente quer roubar mais os brasileiros e coisa e tal. O Lula insistindo numa campanha de marketing muito feia, dizendo que não, que IOF é imposto de rico. Não é imposto de rico não, meu amigo, todo mundo paga IOF no final das contas. Você não vê, você não paga diretamente, mas você paga indiretamente quando você compra alguma coisa. Qualquer coisa importada, qualquer coisa que faça câmbio, você está pagando IOF. Então, assim, é um absurdo isso daí, né? É lógico, o pessoal da esquerda embarcou nessa história de pobres contra ricos e coisa e tal, sempre vai embarcar, mas no final das contas todo mundo sabe que esse negócio de dizer que é imposto só sobre rico, isso é uma lorota do Lula, né? Enfim, o Lula está defendendo essas medidas e está falando que houve uma rebelião da base contra o IOF. Ô Lula, foi 383 votos no Congresso, é voto suficiente para fazer um impeachment. Isso não é uma rebelião da base, isso é a base se voltando contra você, é você que está errado, não é o Congresso que está errado, né?
O Jacques Wagner ainda falou assim, não, que isso não é uma afronta. O Jacques Wagner, que é aquele cara que fazia as ações a pedido das associações que roubavam os aposentados no INSS. Vocês viram esse vídeo? Eu fiz um vídeo sobre isso. O Jacques Wagner é um dos caras que pegava a ação feita pelas entidades e protocolava como projeto de lei lá no Congresso, né? O cara que roubou aposentado junto com essas associações lá do INSS. Ele disse que isso não é afronta, porque isso daí é uma questão do governo, que o governo tem direito de fazer isso. É lógico que é uma afronta, o governo não precisava fazer isso. E mesmo que você falasse assim, mas o PSOL já tinha feito, não sei o que lá. O PSOL já tinha feito em dobradinha com o Lula, estava todo mundo vendo isso no final das contas, né? De qualquer forma, uma ação do PSOL é menos forte no STF do que uma ação do Lula, né? O Lula está se colocando nesse ponto, o que significa que se o Alexandre de Moraes negar essa ação do Lula, é um baque muito maior para o Lula. E aí que a gente entra na primeira coisa, né? Para que lado vai essa história? Ok, isso aqui já aconteceu. O governo já entrou com a ação lá no STF, né? E o argumento, como vocês sabem, é aquele argumento de que o Congresso só pode derrubar um decreto do Lula se tiver uma ilegalidade nesse decreto. Esse argumento é falso. A Constituição fala que o Congresso pode anular decretos do Executivo por conveniência política. Achamos que é indevido. É direito do Congresso derrubar o decreto do governo Lula. Não existe isso de ser só quando o decreto está errado ou é ilegal. Mas mesmo que você considere isso, como eu falei, esse decreto também é ilegal, porque ele usa o IOF como imposto arrecadatório, né? Mas aí a questão, para que lado vai isso? E como eu falei para vocês, eu não sei para que lado vai isso. Porque o Alexandre de Moraes, eu tenho um monte de críticas contra o Alexandre de Moraes, vocês sabem, o cabeça de piroca é o pior ministro que tem lá no STF de longe. Mas uma coisa é verdade, o cara não é tão amigo do Lula assim não, tá? O Alexandre de Moraes sempre foi ligado mais ao PSDB. Ele é sempre da turma ali do PSDB. Essa ânsia dele toda de destruir o bolsonarismo é justamente porque ele quer a volta do PSDB, ele quer a volta da centro-esquerda, que ele considera que o bolsonarismo matou. E, de certa forma, matou mesmo, né? Porque mostrou o quão parecido é o PSDB e o PT no final das contas, né? Então, a questão toda é, para que lado que vai o Alexandre de Moraes? O pessoal aqui da Carta Capital está dizendo que o silêncio do Moraes na ação do PL contra o IOF anima o governo Lula. Então, vamos recapitular essa história, né? Por que essa ação acabou com o Alexandre de Moraes? Porque antes dessa ação do PSOL querendo a revalidação do IOF, quando o governo Lula colocou o IOF, o PL, o partido do Bolsonaro, entrou com uma ação contra esse decreto do Lula, alegando justamente a mesma coisa que eu falei para vocês, que o IOF é um imposto regulatório, não poderia ser usado para arrecadar, e o Lula abertamente falou que estava aumentando o IOF para arrecadar mais. Então, que isso não poderia ser feito dessa forma. Essa ação do PL, então, já estava circulando lá no STF, e quando entrou a ação do PSOL e foi distribuída para o Gilmar Mendes, o que eles alegaram é que, bom, como já tinha essa ação do PL com o Alexandre de Moraes, então o Alexandre de Moraes é o prevento nessa história, ele queria avaliar esse tipo de coisa, né? E aí a ação passou para ele. Aí o que o Lula está falando aqui? Como essa ação do PL, o Alexandre de Moraes não fez nada, não decidiu nada sobre ela, então o Lula está animado que no final o Alexandre de Moraes vai dar uma decisão favorável para o governo. Só que ele está esquecendo de uma coisa. No caso da ação do PL, a inatividade do Alexandre de Moraes meio que pode se dever a um monte de coisas. Primeiro, ele está fazendo todo o processo contra o Bolsonaro, né? Toda essa ação maluca aí entre aspas, censura do pessoal. E além disso, enquanto ele não faz nada lá, a ação está valendo. Agora é o contrário. Agora, o Congresso já derrubou o IOF. Neste momento, não tem imposto maior no IOF. O Congresso derrubou o IOF, não tem mais IOF. Pode ser que o Alexandre de Moraes decida suspender a decisão do Congresso liminarmente até a decisão? Pode ser. Mas até aqui a gente não tem nada disso daqui. Nesse momento, se o Alexandre de Moraes sentar em cima desse processo, não fizer nenhuma coisa nem para um lado nem para o outro, o que vai acontecer é que o governo Lula vai se ferrar, porque vai passar um tempo mais sem arrecadar esse dinheiro, né? E quando o governo Lula começa a não arrecadar o dinheiro, ele vai ter que fazer os cortes nas despesas, o que é uma coisa positiva. Então, assim, eu não sei se esse silêncio do Alexandre de Moraes ajuda tanto o Lula quanto o pessoal está achando que vai ajudar, né? O Infomoney perguntou para juristas sobre a possibilidade do STF derrubar a decisão do Congresso.
E do ponto de vista jurídico, uma falou aqui que não, que a professor de direito tributário Fernando Zilvetti disse que a competência do STF, não sei o que lá. Aqui, ó. A competência do STF é analisar a disputa entre poderes, o que está errado, tá? O STF tem que analisar a constitucionalidade, não é disputa entre poderes, não. Disputa entre poderes, os freios e contrapesos se aplicam. Nenhum poder tem poder sobre os outros, né? O STF é mais um poder, está no mesmo nível do Congresso e do governo Lula. Ele só pode avaliar a constitucionalidade. Então esse cara aqui é esquerdista, você pode saber. E aí ele está dizendo aqui, ó, que das últimas vezes que o Supremo julgou questões como essa foi favorável ao Executivo. Olha, as últimas vezes faz muito tempo, tá? Porque a última vez que um Congresso tinha derrubado um decreto do Lula foi em 92, então não tem nada a ver essa resposta dele aqui. O outro advogado que eles procuraram aqui, o Hugo Funaro, disse que não, olha só, obviamente qualquer decisão do Supremo vai desagradar um poder, ou legislativo ou executivo. E segundo ele, existe um dispositivo que fala que a alteração de alíquotas deve ter em vista os objetivos da política monetária e fiscal. Ou seja, o Legislativo concluiu que essa proposta de taxação do IOF pelo Executivo não tinha em vista objetivos monetários e fiscais, o que está correto. Ele queria arrecadar só, não tinha nenhum objetivo de regulamentação. Então, ou seja, e olha só, e de novo, eu estou falando para vocês, a prerrogativa do Congresso de derrubar medidas do presidente Lula. Não é só quando a medida é ilegal, não, é prerrogativa deles derrubar. Enfim, do ponto de vista jurídico, cabem qualquer das duas decisões aqui. A questão toda é o que o Alexandre de Moraes vai decidir. E aí que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes não é petista, ele não é de esquerda, ao contrário, ele quer o PSDB. E ele tem agora uma oportunidade de ouro, porque a verdade é a seguinte, se ele negar essa ação, ele praticamente derruba o governo Lula. O governo Lula já está desembestado. Se ele negar essa ação, o governo Lula não tem sustentabilidade mais. Ele pode negociar qualquer coisa com o Lula nesse momento, né? E ele pode matar dois coelhos com uma cajadada só nesse momento. Ele pode matar Lula e pode matar Bolsonaro. Como é que seria isso? Ele pode tomar uma decisão de forma que o Lula não tenha alternativa e tenha que renunciar ao governo e assumir o Alckmin. Veja, o Alckmin seria muito melhor para o Brasil do que o Lula. Eu já falei para vocês, não gosto do Alckmin não, é um idiota completo, socialista completo. Mas a verdade é que o Alckmin é menos pior do que o Lula. O Alckmin não tem toda essa gana, toda essa intromissão socialista que tem no mundo. Então, se ele bota o Alckmin agora, se ele toma uma decisão contra o Lula, ele ajuda muito o Alckmin e, ao mesmo tempo, se o Alckmin assume, a eleição do Bolsonaro fica mais complicada ano que vem. A gente tem feito várias simulações de eleição aqui, considerando sempre contra Lula. Porque o Lula, em tese, é o presidente atual e vai concorrer à reeleição, a esquerda não tem outro nome que não seja Lula, mas contra o Alckmin, se o Alckmin entrar agora e fizer um bom governo daqui até o final do mandato, cortar as coisas corretas, der uma saneada na máquina pública, a situação fica mais complicada para o Bolsonaro, tá? Assim, eu não quero isso não, mas é o fato. Então o que eu estou dizendo para vocês é que o Alexandre de Moraes agora tem uma arma que ele pode usar para atingir os objetivos tanto de um lado quanto do outro. Como que ele vai usar essa arma? Eu não sei. O que eu quero dizer é que não parece uma coisa tão tranquila, tão fácil garantir que ele vai ser favorável ao governo Lula neste momento. Mas vamos aguardar, vamos ver a decisão que ele vai tomar, né? Outra coisa que o pessoal está falando aqui é que os ministros alertam que uma decisão agora pode acirrar os ânimos, né? Então eles estão querendo que o Alexandre de Moraes sente em cima dessa decisão, se não decida agora. E aí é o que eu falo para vocês, quanto mais tempo ele demorar, mais inefetiva vai ser essa decisão, porque o Lula não vai conseguir arrecadar o que ele precisa para tampar o buraco que ele criou nas despesas do governo. Então esse é um ponto aqui. Vamos ver qual vai ser a decisão do STF. Como eu falei para vocês, vai ser uma decisão divisor de águas na política brasileira. A gente vai para o socialismo tipo venezuelano, se o Alexandre de Moraes der razão ao Lula e anular o Congresso. E veja, e a partir daí, depois que foi nesse passo, né? Ele pode começar a decidir que o Congresso está julgando errado as coisas, ele pode dizer que tem um movimento golpista no Congresso, ele pode dizer que o PL é um partido golpista, né? Já tem gente do PL lá no inquérito do, entre aspas, golpe dele lá, ele pode, não, o PL é um partido golpista, então eu vou anular todos os deputados e senadores do PL. Eu não acho que ele tenha coragem de fazer isso, eu não acho que ele tenha capacidade de fazer isso, não acho que ele tenha força política para fazer isso. Mas, em tese, ele pode fazer uma coisa desse tipo, ou seja, a gente caminharia em direção à Venezuela nessa situação. Por outro lado, se ele nega isso, a gente está voltando para o caminho democrático. Estamos bem? Não. Ainda vai ter a decisão lá do golpe, que infelizmente
o mais provável é que ele condene todo mundo mesmo, e no final das contas não sabemos para onde é que vai isso daí, né? Mas de qualquer forma, mesmo que seja o pior caso, que seja a condenação do Bolsonaro, se ele decidir pelo não, o Lula vai estar enrascado com esse governo dele. O mais certo é a gente retornar à normalidade democrática aí ao longo dos próximos 4 anos, né? Bom, além disso tem um outro aspecto, que é o aspecto do Congresso, né? O Congresso não ficou satisfeito com isso. O líder da oposição na Câmara reage à judicialização do IOF pelo governo e disse aqui que vai tomar medidas, né? Que vão haver medidas aqui, ó. Não falou ainda exatamente o que é, mas falou que o pessoal do Congresso está estudando o que vai acontecer. Aqui, ó, o Zucco disse aqui, ó, que é o cara, tá? A mesma pessoa, tá? Esse aqui é o líder da oposição, é o Zucco, né? E ele falou que o Congresso saberá reagir à altura a isso. Ou seja, o Congresso, é lógico, vai partir para cima do governo Lula, né? O que ele pode fazer imediatamente? Eu não sei ainda, eles não falaram ainda quais serão as medidas que o Congresso vai tomar. Mas uma delas é talvez escolher o Nicolas Ferreira como relator da CPI do INSS. Isso complicaria a situação do Lula. O Nicolas teria um papel de destaque na CPI do INSS e isso certamente colocaria o Lula numa posição muito complicada em termos políticos, né? E, finalmente, o governo pode derrubar também a urgência, o projeto que revisa benefícios fiscais. Essa votação talvez aconteça hoje, tá? Eu não estou dando resultado ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu essa votação, mas pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, esse aqui são 2 coisas que o Congresso pode fazer, ainda pode fazer mais coisa. O Lula vai ter uma vida muito complicada daqui para frente. E a verdade é que o governo está esperando o recesso, está esperando bater o gongo. Sabe aquele lutador que está todo destruído lá no ringue, não aguenta mais nada? Ai, toca o gongo, por favor! Dia 18 de julho começa o recesso de meio de ano, são 2 semanas de recesso. Aí o Lula tem expectativa de ter um descansozinho dessa briga com o Congresso, mas até dia 18 de julho dá para rolar muita coisa no Congresso ainda, hein? E eu fico me perguntando, pô, não dá pra gente fazer uma manifestação pró-impeachment do Lula, não, cara? Porque isso seria uma coisa tão boa, ajudaria tanto o Brasil o impeachment do Lula. Eu sei que prejudicaria o Bolsonaro também, nesse ponto seria ruim, com certeza, porque ajudaria o Alckmin, né, no final das contas. Mas, poxa, com esse governo no nível que tá, seria tão bom se tivesse um protestozinho que seja pequenininho pedindo impeachment, porque, putz grila. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.